Gabriel Carneiro. Gabriel Magno. Presente. Gabriel. Beleza, Magno. Sá. Gabriel Sá. Gabriel está presente, professor. Quando está funcionando aqui o fone todo. Jorge Lucas. Presente, professor. Giovana Presente, Giovana Souza. Souza. Pinho. Presente. Ok, Lucas. Giovana Pinho, presente. Jadson. Aqui, professor. João Vitor Freitas. Presente. João Vitor Siqueira. Presente. Presente. Beleza. Jordânia. Presente. Júlia Magalhães. Aqui. Juliana Queiroz. Presente. Juliana Guedes. Presente. Calil. Karen. Presente, professor. Presente. Ok. Calil, Karen. Kelly. Presente, professor. Letícia. Presente. Luíse. Presente. Lucas Barroso. Presente. Lucas Mourão. Presente. Maicon. Marcelo. Presente. Márcio. Presente. Marlon. Presente, Mayra. professor. Presente. Patrick, presente. Pedro. Aqui. Presente. Professor Maicon respondeu no chat. Maicon. Presente danificado. Bora consertar esse microfone aí, Maicon. Samile. Vitor Eduardo. Presente, professor. Ok. Aqui, professor. Ok. Vanessa. Presente. Yuri. Presente. Está quase todo mundo hoje, legal. Bora lá. Deixa eu só dizer para vocês quem ficou com falta aqui. A Camila, o Gabriel Carneiro. Só. Não estão aí mesmo, né? Beleza. Deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui. Joia, pessoal, me falem do... Me falem da leitura do Summerson. Professor?
Opa. Sim? O senhor falou leitura do Sanzio. Summerson. Qual é o texto? É o do Renascimento ou dos Iluministas? Porque esse do Iluministas? Renascimento é do Flávio Conte, não? Vocês não perguntaram se a resenha não deveria ser feita sobre o texto do Summerson, que eu já tinha passado antes, e eu confirmei para vocês? Eu não estou sabendo disso, professor. Eu fiz o que estava no Cigarrado. Flávio Conte, como desvendar uma arte A arte do renascimento, é algo É assim. isso mesmo. Foi isso que a gente fez. Tá, alguém fez sobre o Summerson? O senhor mandou a gente fazer e enviar pro seu e-mail, lembra? Sim. Todo mundo fez, eu acho. Não, todo mundo não. Pera, essa do Somers foi do primeiro livro que o senhor passou? Aquele resumo lá? Desculpa, gente. Summerson é a minha outra turma. Eu tô aqui vendo com quem que eu conversei sobre o Summerson. Foi turma de tal. A turma toda fez o Flávio Conte, né? O Renascimento. Sim. Tá bom. Tá bom. Então a gente não tratou ainda do Summerson. Gente, tá. Aqui desarmou meu ar-condicionado outra vez. Tá bom. Vocês estão com o texto da pintura da arte do Renascimento, né? Falando sobre isso, eu tinha uma dúvida. Eu já mandei a resenha, mas eu ainda tinha uma dúvida. Que o senhor mandou esse esquema que era pra gente seguir. Aí a resenha tem que ser tipo, nesse formato de tópicos que tá aí ou vai ser parágrafos mesmo? Olha, se você fizer a resenha no formato dos tópicos, eu acho que você tem menos trabalho, porque basta preencher os tópicos. E aí você não tem que elaborar um texto mais monográfico, né? Como um trabalho no todo. Mas se você tiver tranquilidade de fazer uma resenha toda textual, você pode eliminar os tópicos e converter isso em formato de texto, contanto que você vença o conteúdo, entendeu? Uma lauda e meia, no caso, né, professor, de texto? No máximo, sim. Porque eu vou fazer texto, então 1,5, tá bom. Isso. Eu mandei em texto também. E apresentar em tópicos também, uma lauda e meia no máximo. Ok. Obrigado, professor. Tá? Sobre o modelo, o esquema de resenha, que dúvidas ficaram? Porque eu sei que é um modelo novo. Eu sei que é um modelo que nós ainda não tínhamos trabalhado. Então, professor, sobre isso, tá dizendo lá que tem que ter 5 parágrafos, 5 ou 6, e aí tem que ter uma conclusão, ou seja, 6 parágrafos, 7, 5 ou 6 parágrafos de argumentação, né? E aí tem que ter mais uma crítica no final, ou seja, serão 8 parágrafos. É isso? A sua dúvida é essa? Sobre o formato. Deixa eu abrir aqui. Eu achei que vocês iam trazer dúvida de conteúdo para mim. Pronto. Tá? O texto do Flávio Conte que está com vocês, ele nem sempre vai facilitar que seja feita uma resenha como essa. Por quê? Ele não é um texto no formato de artigo
em que a gente encontra com facilidade categorias analíticas, a gente não encontra com facilidade a citação de outros autores, tá? Quando vocês pegam, por exemplo, um texto como... Eu vou compartilhar já um outro texto com vocês, que é um artigo sobre período imperial do Brasil barroco. Cadê ele aqui? Tá? Sobre os tratadistas. E aí é um artigo escrito muito mais recentemente, dentro da normatização internacional, e com as características mais recentes de escrita acadêmica. Então a gente vê as categorias analíticas mais bem apresentadas, a gente vê os outros autores sendo citados, as obras, a referenciação feita corretamente, tá? Esse texto do Flávio Conte é um texto mais antigo. Então, eu já sei que tem alguns detalhes sobre o texto do Conte, que eu mandei para vocês só o trecho da pintura, mas a gente tem o texto da arquitetura também. E aí eu sei que tem alguns detalhes que vão ficar mais subjetivos no texto do Conte, eles não vão ficar tão aflorados para vocês. E vocês vão ter que ler e entender nas entrelinhas, ou, se não tem outros autores citados, não há autores citados. Tá? Quando eu peço para vocês dizerem o objetivo do autor, num texto como esse livro, O Renascimento, Como Reconhecer a Arte do Renascimento, e ele é um livreto, tá? Muito, muito simples. E, na realidade, perceber o objetivo e, às vezes, perceber a tese central de um texto, a gente já encontra muita informação no próprio título. Quando é um artigo científico, a gente encontra muitas informações dessas no resumo, nas palavras-chave. Tá? O título, Como Reconhecer a Arte do Renascimento, já indica para a gente que o principal objetivo do texto sobre a pintura é mostrar ao leitor formas dele reconhecer a pintura renascentista. Então, da minha parte, eu diria, esse é um dos principais objetivos, se não o objetivo principal do Flávio Conte com esse livro. Agora, se há outros objetivos que vocês percebem no decorrer da leitura, tá? E uma coisa importante é que, para fazer uma resenha como essa, não é possível fazê-la enquanto vocês leem. Vocês precisam ler o esquema, conhecer o esquema da resenha, depois vocês precisam ler o texto todo uma vez. E aí vocês já vão no texto, marcando, anotando, sublinhando, talvez marcando com cores diferentes, aquilo que salta aos olhos de vocês, que vai ajudar vocês a identificarem qual é o objetivo, qual é a tese principal, onde é que estão os argumentos, etc. Tá? A tese principal do texto, de qualquer livro, de qualquer trabalho de pesquisa, ela geralmente está defendida logo na introdução do trabalho. Tá? Assim como os objetivos são apresentados, então, em um artigo, em uma tese de doutorado, uma dissertação, um TCC, tem aquelas palavrinhas mágicas parecidas com um projeto de pesquisa, né? Em que, quando você está lendo a introdução, de repente você bate o olho lá. O objetivo principal deste trabalho é analisar tal. Então, nos trabalhos feitos nos dias de hoje, a gente encontra essa informação assim com muita facilidade.
Tese central, também, ela aparece geralmente com muita facilidade na introdução. Por quê? É na introdução que, quando a gente está escrevendo um texto, tá? E isso aí serve para a gente se preparar para escrever. Então, fazer uma resenha como essa serve muito para a gente se preparar para escrever. Identificar a tese central do autor logo nos primeiros parágrafos, que são os parágrafos introdutórios, né, quando não é um texto dividido em introdução, capítulos e conclusão, quando é um texto único, como é o caso do nosso texto. Então, nos parágrafos introdutórios, a gente já tem que perceber, ele está defendendo alguma tese? Tá? Ele está sugerindo, por exemplo, que haja alguma ligação entre a produção dos pintores italianos com algum fermento cultural, com alguma questão diferenciada, né? Ele sugere alguma coisa diferente ali, ele tem uma tese, ele defende uma tese, e quais argumentos ele apresenta na defesa dessa tese, tá? Então, quando eu peço para cada um de vocês listarem de 5 a 6 argumentos sustentando a tese do texto, vocês procurarem perceber qual é a tese do texto, tá? O objetivo é apresentar a pintura renascentista, mas ele tem uma tese ali, tá? E que argumentos ele apresenta para defender essa tese? Vocês identificam pelo menos 5 argumentos, tá? E escrevem em poucas linhas e descrevem esses argumentos em poucas linhas. E aí vocês vão escrever com as palavras de vocês, trazendo as informações do texto, etc. Vocês podem citar o próprio texto, tá? Então, vocês estão citando o próprio Flávio Conte, vocês estão trazendo uma informação que está na página tal, isso aqui está na página 52. Então, você pode colocar algum trecho entre aspas. Se você copiou ipsiliteris, copiou direto do texto, você abre aspas, copia, fecha aspas, aí você abre um parêntese e pode escrever P52, entendeu? Página 52, eu sei que você tirou isso do texto, página 52, ou seja, você está trazendo para mim recortes do texto que corroboram a sua argumentação, ou a argumentação do autor, né? Porque você está identificando os argumentos dele. Então, você também está fazendo uma argumentação de que a tese dele é aquela e de que a defesa que ele faz é essa. Porque, mais uma vez, no caso do Flávio Conte, isso não está necessariamente tão claro, tá? Embora para mim esteja muito claro. Embora para mim isso esteja muito claro. Eu não sei se para vocês fica claro. Categorias analíticas, categorias de análise presentes no texto. Basta identificar e citar a categoria, por exemplo, classes sociais, neoliberalismo, iluminismo. Tá? Essas categorias analíticas, elas vão servir muito... Elas vão servir muito para vocês na produção de trabalhos acadêmicos no futuro. Principalmente porque quando vocês chegarem em TCC, em que vocês precisam escrever um trabalho teórico volumoso, tá? Então, um TCC é um documento que se espera que tenha pelo menos 60 páginas de texto bem elaborado, tá? E eu já vi TCCs de 120 páginas, ou mais de 120 páginas aqui no nosso curso de arquitetura, sem contar o projeto arquitetônico. É necessário você apresentar ou você explicar para o leitor e, por consequência, para a banca,
né, que é quem está avaliando, lendo e avaliando o seu trabalho, os temas sobre os quais você trata dentro do seu trabalho. O seu trabalho tem um tema principal, mas dentro do seu trabalho você desenvolve subtemas, tá? Você desenvolve categorias. Então, se você está falando de cidade, se você está falando por exemplo, da expulsão das pessoas de baixa renda das regiões centrais, né? Ou da periferização de algumas regiões centrais, mas da expulsão dessas pessoas para as periferias da cidade, do inchaço nas periferias. Ao mesmo tempo, você vai ter que falar do direito à cidade, do direito à mobilidade urbana, do direito a uma série de coisas, você vai ter que tratar do Estatuto da Cidade. Então, você vai trabalhar categorias de análise, categorias analíticas. Tá? Então, quando você for escrever isso aí, você vai ter que explicar o que é uma série de coisas. Você vai ter que explicar o que é gentrificação, você vai ter que explicar o que é mobilidade urbana, você vai ter que explicar o que é o direito à cidade, e dentro do direito à cidade você vai ter que falar sobre o Estatuto da Cidade, sobre os outros direitos, sobre os deveres do poder público, etc. Então, a categoria analítica é isso. Tá? Sobre quais categorias analíticas o Flávio Conte trata no texto Como Reconhecer a Pintura do Renascimento. Ele fala sobre o Renascimento, ele fala sobre pintura, então provavelmente a gente tem aí duas grandes categorias analíticas. Ele trata de outras categorias, tá? Autores interlocutores principais. Identificar os mais recorrentes no texto. Aqui também basta citar quais são os autores presentes no texto. Igual em cima, tá? É só dizer quais são as categorias. Aqui, é só dizer quais são os autores. Então, se ele está citando outros autores, ele cita Vitrúvio. Vitrúvio é um autor da antiguidade. Ele cita Leon Battiste Alberti, que é um tratadista contemporâneo ao Renascimento. Ele cita algum outro historiador da arte, ou ele cita algum historiador de história geral que ele tenha tomado como fonte para a pesquisa dele, né? Se ele cita, quem são esses interlocutores, quais são os principais interlocutores, tá? Se vocês percebem que há dois principais interlocutores, e ele vai tratando desses interlocutores, ótimo, então apresenta esses dois interlocutores. Se há mais interlocutores, então 3, ótimo. Conclusão do texto. Você vai apresentar qual é a conclusão que o autor apresenta sobre a tese dele. Tá? É simples, você tem que ter entendido bem o texto, tem que ter entendido bem a conclusão dele, para poder você explicar como ele encerra o texto, o que ele conclui, a qual conclusão ele chega, né, como ele fecha o texto. E a sua crítica ao texto estudado. Na sua crítica ao texto estudado, existe um pouco de pessoalidade, tá? De subjetividade, naturalmente. É um trabalho bastante subjetivo, mas tem tópicos aí bem objetivos. Então, esse texto é útil para arquitetura e urbanismo? Sim ou não? Por quê? Ele pode ser útil na sua rotina de trabalho? O autor trouxe argumentos novos para a sua formação intelectual, trouxe argumentos novos que não estavam claros para você, quais? O texto é didático de boa leitura ou é de difícil compreensão? Tá? Então, se você achou difícil ler, diga. Se você achou fácil ler, diga. Se você gostou muito, diga. Se você, enquanto lia, fez um paralelo com outro texto, né? Fez você se lembrar de um outro autor, diga. Tem argumentos que não estão claros, diga os argumentos. Tem informações que ficaram faltando, comente, tá? Esse é o espaço que você tem para fazer comentários pessoais, particulares, críticos, tá?
Crítica não quer dizer que vocês vão criticar o trabalho no sentido de que vocês vão falar mal do trabalho. Pelo contrário, tá? Vocês vão mostrar para mim que vocês fizeram uma leitura analítica do trabalho, que vocês se esforçaram por fazer uma leitura analítica. Karen, agora que eu estou vendo o que você disse, eu também, mas eu dei presença, dei. Eu estou vendo que eu também, kkk, aqui há um tempão, e só agora eu li. O também é por causa do presente, mas você está com presença. Tá? E referência é a referência bibliográfica, que é Flávio Conte, Como Reconhecer a Arte do Renascimento, na verdade é pintura, né, que é um texto dentro do livro, um capítulo do livro, Como Reconhecer a Arte do Renascimento, que é edições 70, ou edições Lisboa. Eu passo ele completo para vocês, eu acho que está aqui na arquitetura. Então, sobre esse esquema, alguma coisa não ficou clara? Pessoas, é hora de falar. Vocês não falam agora, a coisa piora. Bora lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Então tá, não tem nada para perguntar? Professor, Não, porque se não tem dúvidas é uma maravilha, é o que todo professor quer. Só que a gente Professor. também quer trabalhos impecáveis, né? Oi, Giovana. Eu tenho dúvida se vai caber tudo isso em uma aula e meia, sabe? Por quê? Porque, tipo, são muitos tópicos e aí 5 a 6 linhas para cada um. Só dos argumentos são 5 ou 6. E aí isso já vai ocupar, acho que dá mais de uma página, se estiver na norma da BNT, sim, porque o espaçamento entre as linhas é 1,5, então... Acho que cortou a sua fala. Quer falar, Patrick? Eu creio que o povo está assustado porque nunca fez com esses critérios assim, e não sabe nem por onde começar. Então, acho que é por isso que todo mundo ficou calado. Será que tem gente que não começou mesmo? Professor, Fale, o senhor mano. pediu para fazer assim, não é querendo dar uma de puxa-saco aqui, né? Mas a gente se adapta, né? Uma hora e meia, a gente vai lá, vai lá. Pois é, olha. Deixa eu fechar aqui o documento, vou abrir outro. Roberta. Oi, professor. Como eu falei, eu já enviei a minha. Eu não sabia que era para seguir a nova ABNT. Então eu posso enviar de novo? Você fez usando esse quadro que eu mandei? Sim. Ficou de que tamanho? Uma lá do meio. Mas eu não segui a ABNT. Sim. Negócio dos... Pois é, porque se você fizer da usando, folha. se você fizer usando os tópicos que eu passei, tá? Não é a BNT, eu não passei nada na BNT. Inclusive eu passei Ok. uma página que tem um fonte tamanho 18, que tem marcação em azul, em amarelo. Isso aí não tem nada de ABNT. Eu mandei um esquema de tópicos, tá? Uhum. Eu não vejo as dificuldades que vocês estão colocando, não. Agora deixa eu compartilhar aqui o que eu queria com vocês.
Ah, mas esse texto aqui não tem o que eu quero. Bora ver. Dá para exemplificar sim o que eu estou querendo. Esse é um texto que vocês vão ler também. Ok. Não sei até que ponto está legível, tá? Mas olha lá. Esse é um texto que faz parte da revista Projeções, sobre Alberto e Vitrúvio, que são dois tratadistas. O Vitrúvio é da Antiguidade, o Alberto é do Renascimento. Ele é maneirista, tá? O resumo diz: De Arquitectura Libre Decem, de Vitrúvio, e De Reedificatória, de Alberti, têm sido frequentemente relacionados, que são os nomes dos dois tratados, e a primeira semelhança se encontra justamente na partição de cada um em 10 livros. Ambos são escritos em língua latina por dois arquitetos, cujo objetivo era o de definir sua arte e determinar todas as regras que a governam. Entretanto, apesar de Alberti basear-se em Vitrúvio para obter informações específicas, estava longe de concordar com este em todos os pontos e mostrava-se bastante crítico com relação à sua obra, pouco clara e repleta de imperfeições. Vitrúvio escreveu para registrar uma tradição, ao invés de abrir uma nova época, enquanto Alberti prescreve como os edifícios do futuro deveriam ser construídos. Palavras-chave: Alberti, Arquitetura do Renascimento, Tratados de Arquitetura, Vitrúvio. Eu vou ler o começo do texto. A arquitetura é uma grande empresa que nem todos podem enfrentar. Ocorre, citação de Alberti, tá? Ocorre ser provido de grande engenho, de zelo perseverante, de excelente cultura e de uma longa prática, e, sobretudo, de muita ponderação e juízo agudo, para poder consolidar-se na profissão de arquiteto, já que, em arquitetura, a maior glória entre todas está no avaliar com juízo reto que coisa seja digna. Construir, na verdade, é uma necessidade. Construir convenientemente responde, seja a necessidade, seja a utilidade. Mas construir de modo a obter a aprovação dos homens de costumes esplêndidos, sem do contrário ser reprovado pelos homens frugais, isto somente pode provir da boa habilidade, da habilidade de um artista dotado, sábio e judicioso. Texto escrito em 1452. Primeiro parágrafo. Para os arquitetos renascentistas, a redescoberta da antiguidade significou imitação das formas antigas em busca de regularidade formal, análise de edifícios, que se aproximava às ciências históricas e até estudos literários. A face da antiga Roma, tão admirada, se expressava por sua virtude ética e seu alto nível de civilização. Joia. Qual é o objetivo principal desse texto? Vocês conseguem perceber? Vocês prestaram atenção? Na verdade, já até falei qual é o objetivo dele. Sim, tá Quem aí, está atento, tá ligado. o tópico frasal é para mencionar sobre o que é o Renascimento, no caso, que vai falar da busca lá da Antiguidade Clássica e dentro da arquitetura. Eu entendi isso. Quem mais? Ninguém mais?
O objetivo principal do texto do Lowen é comparar os tratados de Vitruvio e de Alberti. Tá? Então ele diz que os tratados têm sido frequentemente relacionados e ele explica as razões por que esses tratados são relacionados. Mas ele mostra que os tratados eles estão longe de serem semelhantes. Tá? Então, ele diz aqui, entretanto, apesar de Alberti basear-se em Vitruvio, para obter informações específicas, estava longe de concordar com este em todos os pontos e mostrava-se bastante crítico com relação à sua obra, pouco clara e repleta de imperfeições. Então, Alberti age com criticidade em relação a Vitruvio, em relação à obra de Vitruvio, quer dizer, o tratado, tá? De Arquitetura Libri Decim, que são os 10 livros de arquitetura de Vitruvio, que é um tratado da Antiguidade Clássica. E o Lowen já adianta no resumo que Vitruvio escreveu para registrar uma tradição ao invés de abrir uma nova época, enquanto Alberti prescreve como os edifícios do futuro deveriam ser construídos. Então, o que ele está dizendo? Que enquanto Vitruvio fez um registro, o tratado dos 10 livros de Vitruvio é para registrar o que existia em Grécia naquele período, o que Alberti faz não é isso. Alberti escreve um tratado prescritivo, um tratado que se pretende ser uma espécie de normatização, ou uma espécie de predição, e não descrição, mas prescrição, né? Sobre os edifícios do futuro. Então, Alberti, na realidade, ele está aí na saída do Renascimento para o maneirismo, para o barroco, e ele quer antecipar, por meio do tratado dele, as tendências que vêm em seguida. Se ele acerta, se ele erra, essa nem é a grande questão. A grande questão é o próprio tratado em si e o valor que ele tem para a época enquanto referência de construção, enquanto referência de teoria de arquitetura. Tá? A gente sabe, pela citação que o Lowen seleciona para iniciar o artigo, que é uma citação do Alberti, né, de 500 e tantos anos atrás, 550, 60 anos atrás, mas a gente sabe que e a gente percebe que ele com a citação valoriza bastante o que Alberti diz, que é sobre a profissão do arquiteto. Tá? Alberti descreve quem é o arquiteto, Alberti descreve como deve ser o arquiteto nessa época, e que construir deve responder não só à necessidade e à utilidade, mas de modo que seja aprovado pelos homens mais simples e pelos homens mais nobres, né? Então, ele fala de aprovação dos homens esplêndidos, de costumes esplêndidos, sem ser reprovado pelos homens frugais, quer dizer, sem ser reprovado pelos homens simples. Então, aquele que consegue construir sem que seja reprovado pelos homens simples e pelos homens nobres, aquele que consegue construir correspondendo à necessidade e à utilidade, então esse terá cumprido, de fato, a tarefa de um bom arquiteto. E com isso ele mostra o quanto que o tratado do Alberti já é um tratado que pretende mostrar quem deve ser o arquiteto, como o arquiteto deve se portar, né? E o que o arquiteto deve construir, que é algo completamente diferente do Vitruvio. O Vitruvio não faz esse tipo de avaliação. E aí ele prossegue no primeiro parágrafo que nós lemos, dizendo que a descoberta da antiguidade para os arquitetos do Renascimento significa imitar as formas antigas
na busca de uma regularidade formal. Analisar os edifícios, então, começou a se aproximar das ciências históricas ou até dos estudos literários. Por quê? Porque as ciências históricas buscam, da mesma forma, o conteúdo da antiguidade, tá? Na busca de nova inspiração, na busca de uma regularidade. Os estudos literários fazem isso também, e então os arquitetos começam a fazer o mesmo caminho, começam a buscar a inspiração na antiguidade clássica, e essa inspiração é buscada como? Ela é buscada por meio do acesso aos edifícios. Então, muitos arquitetos nessa época irão visitar a cidade de Roma, irão visitar as principais cidades gregas, tá? Como Atenas, Delfos e tudo mais, irão visitar as ruínas gregas, as ruínas romanas, espalhadas por todo lugar, tá? E também irão, a segunda forma de acessar a arquitetura da antiguidade é acessar os escritos e registros da antiguidade, tá? Você pode acessar o monumento e você pode acessar o documento. Então, acessava-se também, e aí passou a ser uma referência muito importante para os renascentistas, o Tratado de Vitrúvio. A face da antiga Roma, tão admirada, se expressava por sua virtude ética e seu alto nível de civilização. Então, olha só, ele prossegue já dizendo que os estudos literários derivavam, sobretudo, da tentativa de compreender o De Architectura Libri Decem, do arquiteto romano da era Augusta, Marco Vitrúvio Pollio, a única obra sobre a arquitetura do mundo antigo a chegar ao Renascimento e, portanto, a principal fonte da antiguidade clássica à disposição de seus arquitetos. Tá? A gente não vai continuar aqui, mas olha só. O objetivo do trabalho, então, é esse, é comparar os dois tratados, o tratado albertiano e o tratado vitruviano, tá? Que é um tratado renascentista e o outro tratado é classicista. Eles estão separados aí por mais de 1.500 anos um do outro. E, embora esses tratados tenham sido colocados em paralelo por muitos autores, o que o Lowen está fazendo é mostrar que esses tratados eles são muito diferentes, tá? Completamente diferentes, talvez fosse um exagero, né? Mas eles são muito diferentes na realidade entre si. Então esse é o objetivo principal. A tese principal do autor é de que os tratados são diferentes, tá? E como é que eu comprovo essa tese? Como é que eu identifico que ele está defendendo essa tese? A primeira identificação que eu tenho é que ele diz, aqui no próprio resumo, tá? Que Vitrúvio estava longe de concordar com Alberti. Então, quando ele diz isso, eu já sei que ele pretende refutar a tese dos outros escritores. As outras pessoas que escreveram sobre os dois tratados disseram que eles são semelhantes. Ele está dizendo, não são, são diferentes. A minha tese é de que eles são diferentes. Então, aí ele vai, ao longo do texto, apresentar argumentos para comprovar que esses tratados são, na realidade, bastante diferentes entre si. Tá? E aí, quando a gente transfere isso para aquele documento da resenha, a gente vai buscar, dentro do texto, à medida que a gente lê, a gente vai marcar e selecionar quais são argumentos importantes que a gente pode destacar do texto e trazer para a resenha. E a gente escreve na resenha com as nossas próprias palavras, podendo, claro, fazer alguma citação para isso. Tá? Quando eu pergunto sobre outros autores citados no texto, nós temos o próprio Leon Battiste Alberti, nós temos o Vitrúvio, tá? O Marco Vitrúvio Pollio, são os dois principais autores citados pelo Lowen aqui, e nós temos também nós temos o Lowen e nós temos também uma série de outros autores. Olha aqui o Gunther, 1944, Reichert, 1988,
Krauttimer, 1963. Tá? Aí o que é importante? Eu perceber quem são os principais. Então, eu sei que os principais para este meu autor aqui, para o Lowen, são o Alberti e o Vitrúvio. Ele não pretende trabalhar com nenhum autor além do próprio Alberti e do Vitrúvio. Ah, mas ele trabalha isso a partir de quais comentaristas? Quando ele diz que... Será que estou usando o comando errado? Ctrl E. Eu dou Ctrl E e a minha câmera não está abrindo. Ela só fecha, ela não abre. Curioso isso. Tá? Então eu tenho duas fontes principais, que são os dois tratados, e eu tenho outras fontes que são comentários sobre os tratados. Quem são essas fontes mais usadas? Quais são as fontes mais usadas? Eu preciso registrar na minha resenha quais são as fontes mais citadas, quais são as fontes mais usadas pelo autor. O que mais? Hora de tomar um café aqui, gente. Deixa eu abrir o documento aqui de novo para mim. O meu está aberto. Que são os interlocutores, né? Eu estou falando do item 5. Categorias analíticas. Os tratados de arquitetura, eu diria que são uma categoria, tá? Porque não só Vitrúvio e Alberti irão escrever tratados, mas outros autores. Então, tanto que eles são chamados de tratadistas. Tá? Isso é uma categoria analítica. Então, tratado de arquitetura é uma categoria. A arquitetura do classicismo e a arquitetura do renascimento também são duas categorias. Eu acho que essas são as três principais categorias do texto. Não acho que tenha outra categoria, não. Aí vocês vão ter que fazer uma conclusão, fazer a sua crítica pessoal ao texto, tá? E apresentar. Aqui a única coisa que eu exijo que seja na BNT é a referência. A não ser que você queira desmanchar esses 8 itens que eu pedi da resenha na forma de um texto corrido. Aí sim você me apresenta um texto no padrão ABNT. Tá? Aí eu prefiro que você me entregue um texto com folha de rosto. E aí sim, você faça conforme a BNT. Eu acho que isso dá mais trabalho. Por isso que eu mandei uma estrutura de tópicos para vocês. Sendo assim, mudarei para tópicos. Vocês podem pegar aquela folha dos tópicos e diminuir o tamanho da fonte. Vocês viram que a fonte está 18? A fonte está 18 porque eu imagino que muitos de vocês vão querer imprimir. A fonte está 18 para eu poder colocar aqui na tela e ficar bem legível. Tá? A fonte está 18 porque aquilo é só um modelo, não é um... Vocês não têm que pegar aquele documento e... Eu tenho ele em Word. Vocês querem ele em Word? Eu mandei Word ou PDF? PDF. Ou vocês já estão todos preenchendo? Se vocês ainda quiserem, eu mando em Word. Vocês pegam o mesmo documento, reduzem o tamanho da fonte para 12, por exemplo, e vão preenchendo no 12. Tá? Pode ser, professor. Mando agora. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Tal 2. Aí, claro, lembrando, Giovana, o texto que eu estou mostrando agora é a nova resenha que vocês vão entregar hoje para mim.
esperando a reação de vocês. Já ia dizer, são duas resenhas. Agora tem uma parada aqui de leve, calma lá. Como assim? Ai, gente, ó. A semana passada, a gente teve feriado segunda e terça. Aí eu não tive aula com vocês segunda. Terça eu não tive aula com os calouros. Quarta-feira eu estava sem internet. Aí eu desmarquei a aula com a 2020. Peraí, vocês são a 2020. Eu desmarquei a aula com a 2019, de tal 4. E aí quinta, que era o dia da nossa aula, o técnico estava aqui ainda no horário. Então, acabou que semana passada eu não cheguei a dar aula para nenhuma das turmas. Tudo bem que segunda e terça eu nem precisava repor, porque era segunda-feira ficou o feriado do Dia do Funcionário Público, né, que foi transferido, no nosso ponto, foi transferido para segunda-feira, 1º de novembro. Então ficaram 2 feriados, 1º e 2 de novembro, segunda e terça-feira. Aí eu não precisava dar aula. Mas eu disse, não, eu preciso repor esse conteúdo nas 3 turmas. Então, eu publiquei na sexta-feira, essa mesma tarefinha que eu pedi para vocês, eu publiquei nas 3 turmas. Então, para vocês eu passei esse texto sobre a pintura do Renascimento. Para tal 4, eu passei um texto do John Summerson, que a gente também vai ler Summerson, tá? Do mesmo livro, só que o capítulo que eles estão lendo é sobre o movimento moderno, e a gente vai ler sobre o classicismo, sobre a gramática do classicismo. A gente já leu a gramática do classicismo, a gente lê agora Renascimento, lê maneirismo, tá? E para os calouros, eles estão lendo sobre elementos de estéticas, eles estão lendo sobre o nascimento da arte. Eu elegi textos, a não ser o texto da turma de tal 4, ele é um pouco maior, eu elegi textos simples, que eu sei que dá para você pegar numa sexta-feira à tarde e entregar até domingo à noite. Porque dá para fazer em um dia. Eu sei que são textos que dá para você ler e entregar em um dia. Ai, rapaz, eu sei que as 3 turmas fizeram a mesma coisa. Professor, é muito pouco tempo, é muito pouco tempo, é muito pouco tempo. E eu vou ser sincero com vocês. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Foi brabo. Quase que eu não dou tempo para ninguém. Mas, como o que aconteceu semana passada foi involuntário para qualquer um, né? Feriado a gente não escolhe. Dia que vai faltar internet, faltar luz, ninguém escolhe. Aí eu fiquei sabendo, aí eu já não sei mais por qual turma, que uma parte considerável da cidade estava sem luz e sem internet, sem previsão de voltar, isso na sexta ou no sábado. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou estender o prazo de todas as turmas. Eu já tinha estendido para os calouros, eu acho, até hoje à noite. Aí eu botei todos até quarta-feira, porque até lá eu vou tirando as dúvidas que precisa. Então, Giovana, este texto é para exemplificar para vocês como é que a gente pega um texto novo e começa a identificar num texto que a gente nunca leu os itens da resenha que eu estou pedindo, entendeu? Então, eu estou mostrando um artigo que vocês ainda não leram, mas que a gente deve ler na nossa disciplina, e como é que a gente já vai começando a preencher, já pode ir começando a preencher aqueles itens da resenha com esse artigo aqui. É por isso que eu estou mostrando esse texto. Mas esse texto eu ainda nem enviei para vocês, eu não estou cobrando absolutamente nada sobre ele para vocês, tá? Ele é só uma ilustração do que eu estou falando. E ele é uma ilustração muito cabível, porque a gente está tratando exatamente sobre a influência do classicismo sobre o Renascimento, a gente está tratando exatamente sobre o resgate
dos documentos e dos monumentos do classicismo, tá? Então eu peguei e trouxe ele exatamente agora na aula, porque eu sei que ele é um bom exemplo daquilo que a gente falou nas últimas 2 aulas, né? E tem bastante a ver com aquilo que vocês estão lendo agora. Na pintura aconteceu uma coisa muito diferente do que acontece na arquitetura, porque a arquitetura e a escultura têm referenciais classicistas para buscar. Existe um legado que se deixa, que permanece, tá? Em toda a Grécia, a Península Itálica, que permanece até os dias do Renascimento, que é um legado material, é um legado escultórico, um legado arquitetônico, tá? E o acesso a esses monumentos ele é muito fácil. Então, para os artistas que trabalham com escultura, para os artistas que trabalham com arquitetura, poder estar de frente para esses monumentos antigos é fenomenal. É fenomenal nesse resgate da cultura do classicismo. Mas vocês têm que ver que para a pintura isso não acontece. Na pintura, o desenvolvimento ele é diferente. Ele é diferente, ele é novo, ele é um desenvolvimento de uma renovação, tá? O que tem de resgate da antiguidade na pintura? E aí, pela leitura que vocês fizeram, eu quero que vocês me respondam. Só um instantinho. Então, como é que se dá essa influência do classicismo na pintura, gente? Da antiguidade na pintura do Renascimento? Digam aí. Quente pra caramba. Professor, eu ainda não li todo o texto, que eu vou terminar hoje o meu texto, mas pelo que eu vi, a questão do perfeccionismo, a questão da natureza também, a questão de centralizar, né, que leva à perfeição, da tridimensionalidade, até onde eu vi isso. Sim. Você citou itens que têm a ver com a estrutura da pintura, né, com a estrutura de organização do desenho, tá? E que tem a ver com o cenário clássico, tem a ver com os ideais clássicos, dizendo melhor, né, de harmonia, de simetria, de equilíbrio. E esses ideais eles vão ser muito fortes na pintura do Renascimento, tá? Então, essa estrutura ausente, essa estrutura que está implícita na pintura, no desenho renascentistas, eles são, sim, influência do classicismo. Cuidado, o colchão vai cair na sua cabeça. Gente, desculpa. Tá? Agora, tem mais um item importantíssimo de influência do classicismo sobre o Renascimento. De repente, os renascentistas começam a pintar cenários diferentes, personagens diferentes. Professor, o homem passa a ser o centro das atenções.
O homem passa a ser o centro das atenções. O antropocentrismo, né? A ideia do antropocentrismo. Isso. A questão do tipo de tinta também que eles utilizavam era tinta mais a óleo, né? Tinta a óleo. Aí olha só. Eu, O que o João Vitor falou, o homem passa a ser o centro das atenções. Isso é o antropocentrismo, tá? O homem é colocado no centro dos estudos, no centro das atenções, tá? Por que a gente fala que o homem é colocado no centro? Porque Deus estava no centro, tá? Até o período medieval, o mundo europeu era teocentrista. E a partir da Idade Moderna, tá? A partir do ponto de vista humanista, o mundo europeu torna-se antropocentrista. Então, isso é uma mudança, uma guinada de pensamento, tá? E essa mudança é bastante visível na pintura. Tá? Como é que isso aparece na pintura? João, Jordane, a pintura muda de temática. Tá? E na mudança de temática da pintura, existe um resgate de temas da antiguidade. Temas das esculturas antigas, deuses do Olimpo, homens vitoriosos. Aguarde, Josué. Aguarde, Josué. Homens vitoriosos, tá? Batalhas épicas. E também resgate de elementos literários da antiguidade. Então, os artistas, mesmo os artistas visuais, escultores e arquitetos, eles começam a ter muito acesso à literatura da antiguidade, à poesia antiga, e eles identificam o cenário da poesia para poder... Fica segurando um pouquinho, eu te avisei que ia cair, você empurrou. Eles identificam o cenário da poesia, vão conhecer aquela localidade, tá? Os artistas tinham muito tempo para isso naquela época, viajavam, passavam 1 ano, 2 em outra cidade, 5 anos, conheciam, faziam desenho, rascunho, tal, voltavam, tá? E aí a obra mudava completamente por conta disso. Deixa eu apagar um incêndio aqui. Muito bem. Deixa eu colocar o livro aqui na tela.
Então, aí, Jordânia, retomando, você tinha falado da tinta, né? Os renascentistas, eles vão desenvolver tecnologias novas no tipo da tinta, na pigmentação, tá? Na tela, a tela não existia, a pintura era feita sobre parede ou muro, parede ou madeira, até a Idade Média, tá? Então, as pinturas que eram móveis eram geralmente pinturas feitas sobre painéis de madeira, e todas as outras pinturas que a gente tem da Idade Média eram parietais, eram pinturas feitas na parede, eram afrescos, tá? A gente, além das invenções relacionadas à tecnologia da pintura, a gente tem um avanço na tecnologia do desenho. Na tecnologia do desenho, a gente tem a invenção da perspectiva com pontos de fuga. Tá? A perspectiva com pontos de fuga que vocês aprendem lá em plástica, você faz um pontinho, puxa para cá, puxa para lá, e vai fazendo assim e tal. Pois é, isso aí os renascentistas não conheciam. Eles inventaram. Então, os renascentistas, eles se tornam amantes, apaixonados da perspectiva e da tridimensionalidade, tá? Por conta disso, é que mesmo na pintura, como o Conte cita aqui no comentário dessa imagem, ele diz que existe um efeito muito claro de tridimensionalidade nas figuras humanas. Tá? Por quê? Eles descobrem os jogos de luz e sombra, eles descobrem, ou eles inventam, né? A inserção da perspectiva com pontos de fuga, porque a cavaleira já existia, a isométrica já existia. E eles também descobrem ou inventam, né, o esfumato, que é aquela tecnologia de se esfumaçar o fundo da pintura para criar uma impressão maior de profundidade. Tá? Então, essa impressão que existe aqui de que o fundo está bastante distante, não é só porque ele está mais escurecido, tá? Ou mais esmaecido, dependendo do caso, né? Às vezes está mais escuro, às vezes está mais esmaecido, e o artista sabe quando isso vai gerar a noção de profundidade que ele quer. Tá? Aqui no caso dessa nossa pintura, as partes escurecidas do fundo, elas são partes de sombra, são partes em que a montanha faz sombra sobre si própria ali. Olha aqui, a tridimensionalidade inserida na própria pintura, o efeito de perspectiva. Então, o Piero della Francesca mostrando elementos arquitetônicos inseridos dentro da pintura, tá? Elementos arquitetônicos, colunas do classicismo, então um vão de edifício, um vão com colunas, né? Uma coisa parecida com um edifício sobre pilotis, movimento moderno, né? Por isso que existe muita relação que se faz entre o movimento moderno, o edifício sobre pilotis, a ideia de uma série de concepções do próprio brutalismo do movimento moderno, tá? Como de forte influência classicizante. É essa a ideia do Summerson. Por isso que o pessoal de Tal 4 ainda está lendo Summerson comigo. Então o Piero della Francesca, ele traz aqui elementos arquitetônicos, insere esses elementos arquitetônicos na pintura. Então ele pinta colunas de acordo com as ordens gregas dentro da obra de arte dele.
tá? E ele mostra o domínio que ele tem do desenho em perspectiva. Que eu sei que vocês todos estão acessando e lendo aqui mais uma vez, ó, o desenho em perspectiva aparecendo com muita clareza, tá? Essa grande obra do Botticelli, O Nascimento de Vênus, sensacional. Quando eu falei sobre claro e escuro, esse contraste entre o claro e o escuro que vai aparecer em certas obras renascentistas, que já é um prenúncio do barroco, tá? Por que ele é um prenúncio do barroco? Porque o barroco ele vai ser um período de contrastes muito intensos. As obras renascentistas das primeiras fases, elas não têm contrastes tão intensos quanto esse aqui do Adão, tá? Do Lucas Cranach. Deixa eu ver se aparece aqui a idade dessa obra, o ano. Não, a gente não está com o ano dessa obra, tá? Esse contraste lembra um pouco barroco, né, que tinha isso. É isso que eu acabei de falar. Outra coisa que os renascentistas irão desenvolver com muito apreço é a realidade da expressão humana, da musculatura, do formato do corpo, da anatomia. Então, assim como os artistas renascentistas eles vão estudar, por exemplo, muita literatura para poder ter conteúdo para as suas obras, tá? Para ter conteúdo classicista, ter profundidade, densidade de conteúdo humanista nas suas obras também, né? Até porque essas obras literárias elas passavam por todo mundo, passavam por todos os humanistas, todo mundo conhecia isso aí. Os renascentistas eles vão fazer grandes estudos de anatomia humana. É o homem vitruviano, né, professor? Outra coisa que eu vi no texto que comenta é que do jeito que da evolução que estava tendo dentro do Renascimento, as obras pareciam, a pintura parecia como se fosse escultura, como se estivesse saindo assim da tela, né? Por essa perspectiva que eles faziam, essa tridimensionalidade. Isso mesmo. O desenho do homem vitruviano expressa bem isso aí. E eu comentei isso justamente porque essa outra pintura do Piero della Francesca mostra o quanto que ele não estava interessado em fantasiar sobre uma personalidade humana. Tá? Ele estava muito mais interessado em retratar essa pessoa conforme a realidade. Eu lembro que eu era criança, adolescente, eu via meu pai com esse retrato em casa, e ele disse que sempre achou esse retrato do Piero della Francesca sensacional. Eu dizia, como que uma coisa feia dessa pode ser sensacional? Né? Eu não entendia que a questão não é a beleza dos traços, não é a beleza da pessoa, mas a gente saber o avanço que os pintores renascentistas tiveram até esse momento, né? Como que eles conseguiram, em poucas décadas, na virada do século XIII para o XV, né? 13, 14, 15, então foi ao longo de pouco mais de 100 anos, eles tiveram um avanço na tecnologia da pintura fenomenal. Olha, aqui já mostrando no Giorgione um domínio perfeito da profundidade, né? Uma cena urbana, como a gente diria hoje, uma cena ruro-urbana, né? Com traços rurais e urbanos ao mesmo tempo, em que a gente percebe bem
que ele domina os traços de anatomia humana, de realidade, de profundidade, de perspectiva, que ele sabe representar a natureza, mas ele também sabe esfumaçar o fundo, e por assim vai. Tá? Aqui é Mantua, no Palácio do Cali, a gente já está caminhando aqui para o maneirismo barroco. Essa é uma obra maneirista também. Mostra como que... Vocês estão vendo aqui uma pintura do Rafael, né? Mostra o quanto que a questão religiosa, os santos, Deus, Jesus, eles não desaparecem da pintura, não desaparecem da obra de arte enquanto temática, tá? Eles só deixam de ser o único assunto. Deixam de ser o único assunto. E o Rafael, ele é um dos artistas que mais vai fazer obras para o Vaticano, mais vai realizar obras de cunho religioso, justamente por causa disso. Tá? Leonardo da Vinci, também uma Madonna, do Leonardo da Vinci. Mais uma vez aqui a despreocupação deles, tá? Em que o bebê fosse representado sem as gordurinhas, né? Ele procura representar com todas as características naturais, com todas as características de qualquer bebê, de qualquer ser humano. Esses esquemas geométricos que o Conte faz, eles são muito importantes para a gente perceber o quanto que existe uma estrutura ausente, né? Uma estrutura implícita, uma estrutura subentendida, uma estrutura que faz parte do desenho, mas ela não tá traçada na pintura. Tá? Essa aqui é uma pintura do Dürer, francês, Dürer é alemão. E mostra aqui uma composição de triângulos, de arco, tá? Que vão aparecer em muitas pinturas renascentistas, esculturas renascentistas, tá? Em que a gente vai perceber, se não for uma linha sinuosa, a gente vai perceber um triângulo, a gente vai perceber um esquema geométrico muito marcante. Desenvolver esse olhar dentro da pintura, e assim, a gente não vai ter muitas aulas sobre pintura, muito menos eu sou professor de História da Arte, né? Muito menos eu sou, quer dizer, eu não sou. Tá? Então, não sou professor de História da Arte, apesar de gostar muito, conhecer, estudar. Meu pai é professor de História da Arte, então sempre aprendi muita coisa com ele. Ele sempre exercitava comigo, abrir as obras e tentar perceber isso. Olha, você vê essa divisão, nas obras barrocas a gente começa a ver uma linha que divide o lado claro do lado escuro das obras, e assim por diante. Então, essa estrutura existe, tá? Ela é intencional, ela não é casual, e essa pintura do Dürer mostra com muita clareza para a gente que isso não é casual, é intencional, tá? E faz parte, Giordani, dessa associação da obra renascentista à obra da Antiguidade Clássica. Tá? É que vai a nossa hora, eu vou precisar encerrar. Pedro. A gente tem aula agora também. Uhum. Por isso que eu vou precisar encerrar, porque vocês têm aula. Então tá bom, professor. Obrigada pela aula. De nada, gente. Bom ver vocês de novo. E a gente se encontra na quinta. Quinta vocês têm a aula depois da minha, normal? Tem, professor. Sim. Tá.
lembrem sempre de avisar se vocês em algum dia o professor não for dar aula depois de mim, segunda ou quinta, vocês me avisam, que aí a gente adianta os 2 tempos e tipo, professor quinta, professor não vai dar aula depois da gente. Né? A gente aproveita e em vez de fazer reposição, a gente faz uma aula adicional e adianta o conteúdo, tá? Combinado, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Até quinta. Boa tarde, professor. Até essa semana. Professor, boa tarde. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau. Até a próxima aula.